Olá, começa agora o Alba Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Rogéria Santos, ela que é secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude aqui de Salvador. Seja bem-vinda, Rogéria. Muito obrigada, Luana. É um prazer estar aqui com vocês num programa como o seu, que é um programa que traz bastante informação e que ajuda muito ao cidadão baiano. Com certeza, nós é que agradecemos essa presença para falar dessa importante Secretaria Municipal. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, conhecida também como SPMJ, foi criada através da Lei nº 9.186, de 29 de dezembro de 2016. E tem como finalidade desenvolver e acompanhar políticas públicas, apoiar as ações relacionadas à mulher e à juventude, bem como promover e defender os direitos da criança e do adolescente aqui em Salvador. E nesse sentido, secretária, quais são os grandes desafios da pasta? Na verdade, quando você atua numa cidade como a cidade de Salvador, uma cidade com grandes desigualdades sociais, com situações de vulnerabilidade social que permeiam em torno de toda a nossa cidade, você tem desafios grandes. E eu posso dizer para você que um dos maiores desafios também da Secretaria é a própria questão da violência contra a mulher na nossa cidade. Então, nesse patamar de desafios, a gente pontua a questão da violência contra a mulher, um grande desafio. A gente pontua também a própria situação das crianças e adolescentes em relação à violência como um grande desafio. E a questão da juventude, a inserção destes jovens hoje no mercado de trabalho, assim como também no âmbito do incentivo a este jovem à busca do conhecimento. Então, são grandes desafios que nós temos vivido e em relação às crianças também. Vale aqui a gente elucidar e deixar bem latente, quando você fala de crianças, a gente tem também um grande desafio, que é trazer à baila a questão da primeira infância, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa conscientizar. Então, na verdade, é uma secretaria que tem uma gama de atuação muito extensa. O escopo é enorme, né? Porque a gente está falando grande. Da grande maioria da população. Isso, muito grande. E são desafios, a gente costuma dizer lá que são desafios diuturnos. A gente, por dia, eu acho que às vezes, a gente consegue enfrentar 4 a 5 desafios diários. Eu imagino. E de que maneira vocês atuam para atender a todo esse público, né? São 2 diretorias dentro da Secretaria? Isso, nós temos 2 diretorias, a Diretoria de Infância e Juventude e a Diretoria de Política para Mulheres. Então, essas diretorias possuem as suas respectivas coordenadorias. Dentro da Diretoria de Infância, nós temos a Coordenadoria da Juventude, a Coordenadoria da Infância e a Coordenadoria da Primeiríssima Infância, da primeira infância, que compreende as crianças de 0 a 6 anos no município de Salvador. Dentro da coordenadoria, da Diretoria de Mulheres, nós temos várias coordenações, temos 5 coordenações que atuam dentro de toda a temática. Hoje, para nós, dentro da Coordenadoria de Mulheres, vale aqui a gente ressaltar que a questão da autonomia financeira de mulheres, nós temos trabalhado com um viés muito forte de autonomia financeira, porque a gente também entende que a questão da autonomia financeira para mulheres é uma questão de prevenção, é uma política pública de prevenção à violência, porque enquanto município, nós não temos o condão de combater a violência diretamente, que o combate à violência contra a mulher é uma política de segurança. Porém, nós podemos ir ao enfrentamento da violência através de políticas preventivas. Mudar a base para tentar não precisar remediar. Sem dúvida. A gente está falando aí de prevenir para não remediar. E nesse caso, que tipo de ação vocês fazem de forma mais concreta para conseguir atuar? Seria qualificar essas mulheres? Sem dúvida, a qualificação de mulheres, mas a gente tem trazido isso de uma forma muito peculiar, exclusiva, particular, eu posso até assim dizer,
para as mulheres soteropolitanas. Há bem pouco tempo, nós lançamos um projeto piloto na cidade intitulado Marias na Construção. Ele é um projeto que, quando lançamos o piloto, lançamos exatamente para que pudéssemos observar qual seria o comportamento da mulher soteropolitana quando esta tinha à sua disposição a formação, a qualificação dentro da construção civil. E, para nossa surpresa, o lançamento do projeto piloto foi um sucesso muito grande. Nós qualificamos 120 mulheres, porém, quando nós abrimos as inscrições, nós tivemos 720 inscritas. As inscrições para o curso de qualificação. Para o curso de qualificação, e que era ainda um projeto piloto, porque nós, como você está construindo política pública, você precisa vislumbrar como o seu público vai entender essa política pública e você precisa da participação deste público, porque isso é política pública. Eu costumo sempre dizer assim, que quando a gente constrói uma política pública, a gente não pode construir uma política pública como um vestido de noiva de uma menina que vai se casar daqui a 6 meses e que eu tiro as medidas hoje e apronto o vestido hoje e ela só vai retornar a vestir esse vestido daqui a 6 meses. Então, durante 6 meses, muita coisa pode mudar e esse vestido não caber no corpo daquela menina. Então, a política pública ela tem que ser construída, acima de tudo, com a oitiva do sujeito que é o mais interessado no desenvolvimento daquela política pública. E a gente, assim, tem construído Marias. O projeto piloto, ele foi concluído agora em novembro. Nós teremos a certificação dessas 120 mulheres e me deixou muito, eu vou lhe dizer, orgulhosa delas, de ver a evolução dessas mulheres. E essas mulheres já tinham alguma atuação ou tinham feito algum curso anterior? Ou isso era assim, um programa de total capacitação nessa área? Total qualificação e capacitação. Note que essas mulheres, o mundo da construção civil para elas era um mundo novo. E um mundo masculino, né? Totalmente masculino. Todas elas foram qualificadas como pedreiras e assim, a minha alegria e o meu orgulho em trabalhar com elas é que com a finalização do curso, com todas as avaliações, nós tivemos um aproveitamento de 70%. Então, essa é a minha próxima pergunta, se vocês encaminhavam também para o mercado, efetivamente. Isso. E hoje, assim, isso tem me trazido uma grata surpresa. Eu tenho sido procurada na secretaria por cooperativas de engenharia, de arquitetura, por empresas pedindo para que a gente encaminhe essas mulheres. A coisa está fluindo tão naturalmente, sabe, Luana, que a gente vai ter agora a certificação delas em breve e depois da certificação, eu tenho certeza que essas mulheres galgarão espaços no mercado de trabalho. A gente tem feito, inclusive, inserções junto ao âmbito dos sindicatos da construção civil. A gente vai participar em algumas reuniões dos sindicatos, falar do nosso projeto, do projeto que a Prefeitura de Salvador tem realizado na questão da qualificação dessas mulheres. Há bem pouco tempo eu participei da Feira de Construção do Norte e Nordeste, falei do projeto e o projeto é encarado como uma questão inovadora e não só, que mostra para essa mulher e dá a ela a condição de ela sair da vida que ela vive. E no caso, o nosso projeto ele tem uma peculiaridade que nós não retiramos a mulher da comunidade onde ela vive para ela ir à sala de aula, que esse era um grande problema. Sempre quando se pensava em qualificação para mulheres, você sempre batia com o grande monstro da evasão. A mulher fazia a inscrição e nunca conseguia concluir. Ia na primeira semana, 1 ou 2 dias e não retornava. Então, nós pensamos num programa que é itinerante, ou seja, a escola vai a essas mulheres, dentro do bairro onde essa mulher reside, as mulheres que são inscritas são residentes daquela comunidade ou das adjacências, para que ela não tenha problema de deslocamento. Então, ali ela realiza as aulas dentro de containers,
que são as salas de aula, são containers climatizados. É um programa muito lindo. E ele já está na fase piloto ainda? Ou Não, isso já a fase passou? piloto a gente encerrou. Agora a gente vai ter a certificação e o lançamento formal das novas turmas. Nós qualificamos 120 mulheres na fase piloto e vamos agora qualificar 750 mulheres até dezembro de 2020. Esse é o nosso projeto. Já está tudo muito delineado. Iniciamos inclusive esta semana que vai entrar as próximas turmas, as primeiras turmas do Projeto Mãe, após a aprovação do piloto. Além desse projeto de qualificação, outras ações estão voltadas para as mulheres dentro do âmbito da secretaria, né? Uma delas é um curso de defesa pessoal. A gente recentemente fez uma reportagem aqui na TV Alba sobre esse curso. E como é que está a adesão de mulheres a essa proposta? Na verdade, as pessoas, quando a gente fala de um curso de defesa pessoal, Luana, as pessoas às vezes têm mitos. A primeira observação que a gente faz quando a gente lidar com as mulheres é tipo, eu vou aprender a bater no homem, né? Então vem sempre isso. E a gente deixa muito claro isso, que não é aprender a bater, é aprender a autodefesa, que são táticas e técnicas que salvam a vida de uma mulher num momento de violência. Então, se você aprende ali a como respirar no momento em que você está sendo esganada, por exemplo, que você está sendo sufocada, que você aprende uma única posição que você consiga se desvencilhar de uma agarradura num momento crucial e você corre para buscar socorro, isso salva a vida de mulheres. E a procura é incrível. Quando a gente já é um programa que já existia na secretaria e que nós temos trazido esse programa com mais ênfase para que mais mulheres possam ter acesso, exatamente para coibir como é que eu posso colocar? Para coibir exatamente a evolução do processo de violência. Porque se eu dou condições à mulher dela fugir de um momento violento, eu estou preservando a vida desta mulher. Então, o curso ele tem vindo com esse escopo e a cada dia mais tem trazido muitas mulheres. A gente teve que abrir, só nesse segundo semestre, a gente teve que abrir mais 4 turmas. E é em parceria com a Guarda Municipal, com a Guarda Civil Municipal, que tem todo o preparo técnico e psicológico também para estar ali exatamente tratando e dando esta formação para as mulheres. Só o fato de estar fazendo um curso, de se sentir melhor, de ter uma autoestima trabalhada, acredito que tudo isso já tem um resultado aí diante de um homem que se sente superior e a mulher já se sente ali de qualquer forma, já está se sentindo um pouco mais fortalecida, né? Tem a sua autoestima sem dúvida, elas chegam no curso de uma forma, né? E quando elas terminam o curso, de fato, elas terminam o curso bem para cima. A gente também faz muito, a gente faz uma solenidade de certificação. Então, isso elas levam os familiares, né? Então, elas levam as pessoas, os colegas, os amigos, as pessoas que são importantes para elas. E quando elas saem dali da certificação, elas trazem relatos de vida assim maravilhosos e elas têm de fato mudado a sua autoestima e têm saído do curso mulheres empoderadas. A gente vai continuar falando das ações e projetos da Secretaria daqui a pouquinho. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude daqui de Salvador. O Alba Entrevista volta daqui a pouquinho. Espera aí, é rapidinho, a gente volta já. De
De volta com o Alba Entrevista, hoje recebendo aqui a secretária Rogéria Santos, falando justamente das políticas municipais para mulheres, infância e juventude. Nós falávamos, secretária, das políticas, de algumas ações da secretaria voltadas para as mulheres. Eu queria ainda falar nesse âmbito, o que tem sido feito para combater, por exemplo, a violência obstétrica, que é um assunto que está muito em voga, inclusive aqui dentro da Assembleia Legislativa, na Comissão dos Direitos da Mulher. Na verdade, Luana, a nossa secretaria, no âmbito de atuação desta, o que nós podemos fazer é parceria, como nós já temos com a Defensoria Pública dentro dessa temática. Agora aqui, eu gostaria até de salientar em relação à temática da violência obstétrica, que a gente ouve muito falar e que houve, inclusive, um parecer do próprio Ministério da Saúde, não favorável ao termo violência obstétrica. Então, assim, o que a gente precisa entender é que, independentemente de existir o termo seja violência obstétrica, ou seja, agressão, ou seja, o que for, seja como for, constrangimento, o termo não importa. O que importa é que acontece. É verdadeiro, é verídico e é um tipo de violência contra a mulher. Então, quando a gente traz essa temática à baila, às vezes a comunidade médica até pode entender ou pensar, está contra os médicos. Não, não é isso. O que a gente precisa entender é que existem condutas violentas, principalmente quando o assunto é violência contra a mulher, que são rotineiras, que são normais e que se naturalizam até culturalmente no perpetuar do tempo. E é isso que a gente precisa romper, é esse ciclo que a gente precisa romper. Naturalizar uma nova forma, que é a forma do respeito, que é a forma do amor, da humanização. Na verdade, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente está aqui dizendo que a gente precisa que as mulheres, neste momento, que é um momento tão delicado da sua vida, que é um momento crucial da sua vida, ela precisa ter humanidade e segurança. Então, se aquele momento do pré-natal, do parto, não trouxe para essa mulher humanidade e segurança, significa dizer sim, que ela sofreu algum tipo de violência. Então, o que a gente precisa entender, e eu acho que isso toda a sociedade civil, toda a comunidade médica, poder público, todos os entes envolvidos nessas temáticas precisam sentar, se debruçar, estudar e mudar essa normalização cultural que vem acontecendo. Isso em vários setores, né? Não seria diferente na própria medicina ou na própria... É que a gente precisa mudar de um todo, de uma forma geral, aquela relação com essa cultura que está enraizada. Sem dúvida. Se a gente for observar, por exemplo, antigamente, bote aí no tempo da nossa avó, por exemplo, era crime bater em mulher? Ao contrário, às vezes uma outra mulher dizia, ela mereceu, ou ela deu abertura, enfim, tinha todas essas... tempo, isso era normal, era cultural, era normal. Então a gente precisa entender isso, que a mulher parturiente, puérpera, ela está no pré-natal, seja qual for a fase dela, ela precisa de humanidade e segurança. Se não estão presentes esses dois requisitos, então alguma coisa está acontecendo. O termo é o que menos importa. É verdade. Em relação aos números, né, aos dados, só para a gente concluir o assunto mulher, porque são realmente muitas. A gente podia passar o programa todo falando de mulher, o programa todo falando de criança e adolescente, porque, como foi dito no início da entrevista, o escopo de atuação da Secretaria é muito amplo. Mas como estamos em relação aos índices de violência contra a mulher aqui em Salvador? Na verdade, o que acontece dentro da cidade de Salvador, e aqui também não vou me ater a números, o que a gente tem observado das que chegam até nós, porque nós temos dois centros de referência e atendimento à mulher. Nós temos um localizado na Ribeira, que esse centro, que é o CANCID, que a gente assim chama, ele é um centro de referência que tem uma peculiaridade. Ele recebe mulheres ali encaminhadas para um acolhimento provisório. Então, essas mulheres, elas vêm encaminhadas do Ministério Público, das DEANs,
das varas e elas precisam de um acolhimento provisório. Elas acabou de sofrer ali a violência. Ela não é residente Salvador ou ela é residente Salvador. Mas não tem como voltar para casa. Não tem como voltar. Então, nós temos essa casa, que é um centro, é uma casa mesmo, ela é muito bem equipada, muito bem montada, com profissionais habilitados na área de psicologia, na área de assistência social e jurídica para atender, acompanhar e cuidar desta mulher e que funciona 24 horas. Então, se a gente precisar atender uma mulher dessa, uma mulher, ela foi encaminhada 1h da manhã, nós vamos receber esta mulher. Então, o centro, eu quero aqui até destacar, e eu posso falar dos nossos números. Em relação a atendimentos neste centro, quando a gente coloca os nossos números do último ano, nós tivemos um crescimento de 75% nos atendimentos a essas mulheres e acompanhamentos. E como o serviço ele é um serviço completo e que inclusive recebe, se esta mulher ela tiver filhos menores de 12 anos, a gente também acolhe os filhos. Note que é uma casa provisória, ela fica ali pelo período máximo até 15 dias. Não quer dizer que se ela ficar 15 dias e ela ainda não tem a sua vida resolvida, como é a vida resolvida? Às vezes essa mulher ela não vai poder voltar para casa. Então, a gente vai ver como fazer para ver um aluguel social para ela, junto a uma secretaria do município. E aqui vale destacar que no município de Salvador, as secretarias elas trabalham muito com essa intersetorialidade, a gente trabalha muito em conjunto, é uma secretaria ajudando, auxiliando a outra para sempre dar o melhor para o soteropolitano, para a soteropolitana. Né? O que a casa vai fazer é dar suporte para que aquela mulher para que ela restabeleça a sua vida. Então, essa mulher também, ela é enquadrada em um dos cursos de qualificação e capacitação, ela é sempre acompanhada e o serviço com ela, o acompanhamento não só se dá nesse período dos 15 dias. Ainda que ela saia da casa, ela continua frequentando os nossos serviços, os atendimentos psicológicos, quando o atendimento jurídico, o social, essa mulher continua sendo acompanhada. A exemplo também da outra casa que temos nos Barris, que não tem o acolhimento, mas que trabalha como centro de referência e atendimento à mulher. Eu até esqueci de falar aqui que nós, além do Marias, nós temos um curso de qualificação também titulado SPMJ Gourmet, onde as mulheres recebem a formação profissional no âmbito da gastronomia em larga escala. Então, as mulheres que participam do SPMJ Gourmet, elas são preparadas e formadas para trabalharem em larga escala. Elas não só estão ali para aprender a fazer um salgadinho, por exemplo, e fazer aquele salgadinho. Não, ela está preparada para sair dali e trabalhar numa fábrica de salgados. Ou para ela ter uma produção maior para ela vender. E tanto que no escopo dos cursos, o empreendedorismo faz parte. Nós temos uma parceria com o Sebrae também. Essas mulheres já saem totalmente informadas e muitas, inclusive, têm abertas cooperativas, têm abertos a sua própria microempresa e têm recomeçado a sua vida. E para ter acesso a todos esses programas e ações, de que forma a mulher pode entrar em contato com a secretaria e ficar informada? A gente tem o nosso site, a gente tem também as nossas redes sociais, SPMJ oficial, você pode nos acionar pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo o próprio site da Prefeitura de Salvador, onde lá nós temos a nossa janela da SPMJ, e aí você vai ter acesso a todas as informações pertinentes ao escopo de atendimento à mulher da Secretaria. Muito importante, hein? Você que está em casa, já dá uma procurada lá no site da Secretaria para ter acesso, então, a esses programas. E eu queria agora entrar no assunto infância e juventude, né? Porque também são várias as ações voltadas para esse público. A gente falava aqui no intervalo, nos bastidores, sobre o Ingressar, um programa que está preparando os jovens que vão enfrentar o Enem agora no final do ano, é isso? É verdade. O Ingressar, ele é um programa voltado exclusivamente para os jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos que vão fazer o Enem. E é tão interessante isso, Luana, como a gente falava no intervalo,
Hoje, quando você observa a juventude, especificamente a juventude brasileira, a gente tem visto, e há pouco tempo eu até vi uma matéria que falava dos jovens nem, que nem vão, não estudam e nem querem trabalhar, não querem estudar e nem se tem, não querem. Então, eu confesso para você, quando eu comecei a avaliar o programa Ingressar, que era um programa que inclusive já existia na secretaria e que ele, no último ano, ele teve 400 inscritos e só finalizaram o curso 237 jovens. Isso foi no último ano. Então, quando eu comecei a fazer a nova roupagem do Ingressar, com tudo isso que a gente ouvia falar, meu Deus, eu quero 800 jovens, como fazer? E aí, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar o Ingressar. A gente começou um trabalho de formiguinha. A gente começou a ir às escolas públicas, falar para esse jovem a necessidade que ele tem da aquisição do conhecimento para que ele possa ser um elemento transformador da sua própria vida e do ambiente em que ele vive, de sua família, do seu bairro, da sua cidade. Independente dos exames que ele vai enfrentar, né? Que os exames são consequências. Sim. Todos nós passamos por exames diuturnamente em nossas na vidas. vida toda. E o interessante é que quando esses jovens eles nos ouviam, eles ficavam maravilhados. Poxa, eu tenho esse acesso? Eu posso? E, afinal, o município pode disponibilizar isso para mim? Pode. Mas eu preciso que você queira. Então, nós fomos surpreendidos quando as inscrições abriram, a gente teve um colapso no site. Nós tivemos 1.100 inscritos. Desses 1.100 inscritos, nós fechamos com 800 matriculados e hoje, na finalização do programa, basicamente, nós temos frequência. Eu me orgulho disso com muita alegria. Eu me orgulho da juventude soteropolitana, porque aí é soteropolitana porque ele tem que residir em Salvador para fazer parte do programa. Nós temos 796 jovens. E as 4 desistências que nós só tivemos porque os meninos foram inseridos no mercado de trabalho e aí eles não puderam mais participar, frequentar as aulas. Então, assim, isso me deixou muito feliz. Eu costumo dizer para eles, eu sempre estou com esses jovens, sempre participo de aulões com eles e eu falo para eles que olha, eu ganhei 800 filhos, vocês são os meus filhos. E eles que são estudantes da rede estadual. Pública, não é todos isso? eles são então, estudantes da rede estadual. Então há uma parceria aí, porque vocês precisaram ir para dentro das escolas estaduais, aí regidas pela Secretaria Estadual de Educação, para poder garimpar esses jovens para esse curso que deve ser paralelo às aulas normais, né? Isso. Quer dizer, o curso, para eles, a gente tem um escopo de diurno, vespertino e noturno. Então, o menino, ele se adequa ao turno que der para ele. E o lindo de tudo isso é que você vê meninos que estudam de manhã no curso e à noite na escola. Então, o que eles fazem? Eles estudam de manhã, eles levam marmitinha, só para você ter uma ideia do esforço desse pessoal todo. E é por isso que eu me orgulho muito deles. Eles levam a marmitinha, eles assistem a aula da tarde. Não é a turma deles, mas eles pedem para assistir, ficam assistindo. Então, os cursinhos que estão aplicando as aulas, então, eles ficam o dia inteiro com as salas hiperlotadas, porque os meninos não vão embora. Esses nem querem perder aula, nem querem perder a oportunidade. E nem para casa, eles querem estudar. E assim, isso é muito, muito bacana quando você vê essa resposta do público a que você destina a política pública. Então, isso é o melhor feedback. Sem dúvida. Nós estamos falando sobre as políticas municipais para mulheres, infância e juventude. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. O Alba Entrevista volta já.
volta com o Alba Entrevista, hoje recebendo Rogéria Santos, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude daqui de Salvador. E nesse bloco nós teremos as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Mas antes de entrar nas perguntas dos telespectadores, eu queria dar continuidade aí falando um pouco das ações voltadas para a infância e juventude aqui na nossa capital. E não dá para falar de infância e juventude sem falar dos conselhos tutelares, que são entidades importantes e que a gente teve esse ano as eleições para conselheiros tutelares. E que vocês da Secretaria estavam envolvidos aí nesse pleito. Como é que foi essa escolha? Inclusive, a gente teve índices históricos, né? Na verdade, as eleições, o processo de escolha para conselheiros tutelares da cidade de Salvador, ele fez história, de fato. Nós tivemos aproximadamente 162.500 votos num mar de 32.400 eleitores aproximadamente. Então, quando você para pensar que são eleitores voluntários, que foram lá escolher os seus candidatos que vão ali durante o período de 4 anos garantir serem, eu sempre costumo falar isso, que os conselheiros tutelares, eles são os anjos da guarda das crianças e adolescentes na nossa cidade, e a SPMJ, ela trabalha com os conselhos tutelares, eles são ligados a nós no âmbito administrativo. E nós trabalhamos em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o órgão que é fiscalizador, que é o órgão que gere, organiza os conselhos. Então, assim, nós temos uma parceria muito grande. A gente costuma dizer que ali, dentro da temática criança e adolescente, nós não temos colorário partidário, nós não temos ideologia política. O que nós temos é a causa e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes na cidade de Salvador. E dentro disso, vale aqui também citar o Fundo da Criança e do Adolescente, é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é o fundo, ele é ligado ao CMDCA diretamente e gerido por nós na SPMJ. Nós tivemos na Prefeitura de Salvador, no ano de 2018, um edital. Nesse edital, nós, ainda nem era a minha gestão, mas quando eu cheguei na secretaria, esse edital ele estava aberto, em vigor, e tinham sido habilitados 30 instituições que receberiam fomento para atendimento direto de crianças e adolescentes com recursos oriundos do fundo. Nesse caso, esse fundo, esse investimento desse recurso, num valor total de 6 milhões de reais, atenderia às 30 instituições, que é o que a gente, e aí eu falo com muita alegria, nós já conseguimos, neste edital, já aprovamos 16 ONGs, já receberam seus fomentos. Estão em funcionamento? Estão em funcionamento os projetos. Nós temos até o final deste ano, provavelmente todos os 30 serão aprovados e estarão funcionando, e nós teremos a capacidade aí de um braço estendido do município de atender cerca, além do que já estava previsto em todo o nosso planejamento estratégico, em torno de mais de 10 mil crianças. Então, isso para nós é um trabalho muito bacana e perpassa de toda uma estrutura. Vem desde o poder público, a sociedade civil, que junto com o CMDCA, que é composto pelo poder público e pela sociedade civil, e que faz esse trabalho junto aos conselhos tutelares, e aí a gente consegue sim cuidar das crianças e adolescentes da nossa cidade. Note que sozinho o poder público não consegue fazer isso, porque são muitas as necessidades. No outro bloco nós falamos sobre o ingressar. Uma das questões que eu não falei é que até para coibir a evasão, o próprio município, todos os alunos que foram inscritos e que estavam em situação de vulnerabilidade social, eram beneficiários de programas
de assistência social no âmbito federal, a exemplo do próprio Bolsa Família, todos esses meninos tiveram seu transporte garantido. Então, qual é o real objetivo do município no que tange à construção dessas políticas? É que elas cheguem na ponta. Então, pouco nos adianta, enquanto município, enquanto poder público de uma cidade como Salvador, você construir a política pública que não chegue no apenas sujeito para gerar dela. dados, gerando X vagas, mas que ela efetivamente construa não chega. Um resultado. Não chega, não tem um retorno, não tem um feedback. Na verdade, não tem a transformação de vida. E hoje a Prefeitura de Salvador, ela vem com esse condom. Ela vem, e na nossa secretaria, que tem esse bojo tão extenso de atendimento à população, não poderia ser diferente. A gente vai entrar nas perguntas dos telespectadores, apenas lembrando a você aí de casa que você pode também contribuir com esse fundo, inclusive com aí o seu imposto de renda. Entre lá no site, a gente vai colocar o site aqui da secretaria, para você ter todas as informações de como pode contribuir, porque isso é uma união de forças. Né? Sem dúvida, e nem só, aproveitando agora, no final do ano, as empresas que vão prestar o seu imposto de renda, elas podem destinar e podem fazer, inclusive, doações carimbadas para instituições específicas que estão lá cadastradas no CMDCA. Ela pode escolher, inclusive, para a instituição que ela quer doar. Melhor ainda, porque a pessoa se sente mais segura, né? Bom, eu vou começar com o Ítalo Ferreira, de Pernambués. Ele está falando de uma das áreas de atuação aqui da Secretaria. Antigamente, muitas jovens se casavam por engravidar. Isso ainda acontece? A Secretaria também busca aí fazer uma política de esclarecimento para essa população mais jovem, de evitar a gravidez na adolescência, por exemplo? Nós temos acompanhado junto a órgãos e entidades que trabalham diretamente com esses dados, a exemplo da própria Unicef e a exemplo da Plan International, que são duas parceiras que nós temos no município e que nós trabalhamos essa questão da gravidez na adolescência. Nós temos alguns bairros especificamente onde essa questão é muito latente e nós temos feito ações, incursões, e aí a gente sempre vai pela porta das escolas e das comunidades, levando a conscientização, não só à jovem, mas na maioria das vezes aos próprios pais dessas jovens, porque é um problema que se torna um problema misto, porque não é só do poder público, é um problema que também perpassa pela família desse jovem. E aí a gente, inclusive neste âmbito, nós tivemos há pouco tempo as vivências, e nós vamos ter outra vivência, que é exatamente essa. A gente busca as famílias que são beneficiárias de programas da prefeitura, traz essas famílias para perto, essas famílias ali participam de um dia inteiro, de algumas horas de conscientização com profissionais da área médica, da área da educação, da área da saúde, e ali eles recebem uma formação no âmbito familiar para que a gente possa desenvolver as ações em conjunto. Porque, como eu disse no outro bloco, o município sozinho se torna pequeno. O poder público sozinho se torna pequeno quando você tem uma população tão grande com tanta vulnerabilidade. É papel de todo mundo. É por isso também que a gente traz vocês aqui para esclarecer essas questões que são tão importantes para a população. A Mônica Alves, da Boca do Rio, pergunta quais os serviços prestados pela Secretaria às vítimas de violência. A gente falou das casas, né? Isso. As nossas casas de acolhimento hoje, inclusive, são referência no Brasil, porque o município de Salvador, ele veio com esse diferencial, trazendo, inclusive, a primeira casa com o escopo de acolhimento provisório é a nossa casa em Salvador. E fora isso, você tem alguma ação voltada para vítimas de violência? Além das casas, a gente traz para essa mulher todo o acompanhamento. Então, assim, o município, aí é bom a gente esclarecer isso para os telespectadores, o condom do município é o acolhimento, o atendimento, o acolhimento provisório e o atendimento.
O combate à violência direcionado, a gente não tem como fazer, porque é uma questão de segurança pública. Porém, a gente faz o acolhimento, o atendimento, além do próprio trabalho da autonomia financeira. Então, a gente vem com esse escopo. Essas mulheres, inclusive, elas têm, todas as mulheres que são atendidas pelas nossas casas, elas têm prioridade em todas as capacitações e qualificações que a Secretaria realiza, porque a gente deseja não só tirar ela da situação de violência, como dar a essa mulher uma condição e uma capacidade de recomeçar a sua vida. Tá joia. Agora eu vou para a pergunta da Sebastiana Gomes, do bairro de Itapuã. Ela quer saber se o número de feminicídios tem diminuído. Olha, quando a gente olha as pesquisas, a gente vê que não. Né? E, infelizmente, eu gostaria de que a gente estivesse andando numa contramão. Na verdade, eu sou advogada por formação e eu gostaria, inclusive, de que no meu país não tivesse uma lei chamada feminicídio. Eu gostaria de que no meu país as mulheres não fossem mortas e que, para que isso acabasse, uma lei tivesse que ser construída. Então, infelizmente, basta a gente olhar a mídia que a gente vai ver que não. O que a gente precisa é trabalhar mais a conscientização e transformar cada vez mais a mentalidade dessas pessoas, dos homens e daqueles que são os agressores, para que acabe o feminicídio. Chega, né? O Márcio Cerrado, só para a gente concluir, ele está falando de alguma coisa que a gente já falou ao longo do programa, mas que é importante pontuar novamente, pergunta se a Secretaria atua nas escolas. Eu acho que o tempo inteiro a senhora falou aqui que esse é o ponto mais importante, falar na base, né? Educar crianças e adolescentes para que eles sejam um futuro com outra visão, outra mentalidade, com outras ações naturalizadas que não sejam estas que estão postas. Sem dúvida, a educação é fundamental. E como nós temos as escolas no âmbito do município, nós, como eu já falei, as secretarias do município de Salvador, elas trabalham interligadas e a Secretaria de Educação, a exemplo da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, nós somos grandes parceiros, porque no município de Salvador, o cidadão é sempre o nosso maior patrimônio. Muito obrigada, secretária. Essa é a secretária Rogéria Santos. Ela veio aqui no Alba Entrevista para prestar esses importantes esclarecimentos à população. Obrigada por sua presença. Eu é que agradeço a você e os telespectadores. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e também compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.